Boa noite novamente, pessoal. Então, nós vamos estudar o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon simbolizando as questões materiais, as questões ligadas ao dinheiro, à riqueza e ao uso. Então, aqui está falando que não se pode servir a Deus, as coisas de Deus e as coisas da matéria simultaneamente. Porque certamente a gente não vai fazer algo que busque realmente estar de corpo e alma. Se a gente dividir o nosso tempo, a gente não consegue, então, com mais ênfase, servir a Deus. E a parábola é a parábola dos talentos. Talentos que todos nós temos. Todos temos as nossas imperfeições, mas temos as nossas perfeições, os nossos dons, que vêm conosco como patrimônio, resultado da construção do nosso esforço ao longo dos séculos e séculos, nesse processo ininterrupto em que, como espíritos imortais, estamos jornadeando nessas reencarnações, N reencarnações do passado, em que assumimos personalidades diferentes. Fabiano agora, mas quem eu era em existências anteriores. Não importa os nomes que assumi, as famílias que nasci, nas regiões em que vivi, tudo faz parte de um processo de progresso, do qual cada um de nós deverá nos utilizar dessas oportunidades como experiências positivas para desenvolver os dons e os talentos que todos nós temos. Então a parábola vai falar sobre isso. Então nós vamos lendo a parábola para a gente rememorar. Provavelmente quase todos aqui já tiveram contato com a parábola dos talentos, mas é oportuno a gente ler para depois a gente dar sequência nas explicações e nos utilizar também das instruções dos espíritos superiores que vão lançar luz para a gente na forma como Cristo, naquele período em que vivíamos com Ele, não tínhamos condições intelectuais, científicas, desenvolvidas suficientemente para Ele falar as verdades, desvelar as leis naturais, que hoje, graças à ciência, nós temos muito mais compreensão quando fala de universo, quando fala de sistema solar, de planeta, daquela estrela que está no centro daquele sistema, de um buraco negro que está no centro da galáxia, e que todo esse movimento dessas bilhões de estrelas, sóis que giram ao redor do centro da galáxia, são graças a essa força gravitacional muito grande que o buraco negro exerce, supermassivo. Então, 2000 anos atrás, a gente não tinha essa compreensão. Por isso o Cristo falava para a gente através de parábolas. Hoje, nós temos condição, e os jovens de hoje, as crianças de hoje, elas não estão mais aceitando rituais, dogmas, verdades impostas. Os nossos jovens de hoje, nós também que estamos aqui, já despertamos. Nós já não nos satisfaz mais simplesmente, você não pode questionar isso. Nós somos questionadores. E o que move o mundo são as perguntas. E nós indagamos, queremos saber por que filosoficamente estamos aqui, qual o sentido da vida, para onde nós vamos, o que será do futuro, do destino. Entendendo essas questões hoje, graças à luz do conhecimento da humanidade que avançou, nós podemos compreender também melhor as parábolas do Cristo. Então vamos ler aqui alguns trechos. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então percebem, o dar o talento, na verdade, ele dá Deus, ele nos dá como Pai, como Criador, a bênção da vida. Nós somos criados por Ele
E a partir desse momento da criação, nós temos toda uma potencialidade, enquanto criados perfeitos, de nos buscarmos a perfeição através da vontade. Então, na nossa alma, na nossa mente, no mais profundo do nosso ser, cada um de nós temos tudo isso em potencial, toda essa capacidade, todos esses talentos. E aqui na parábola falou que deu 5 a 1, 2 a 1, 1 ao outro. Quer dizer, Deus nos deu as oportunidades e nós fomos buscar, pela vontade ativa, o desenvolvimento das nossas potencialidades. Porque Ele não pode privilegiar um em detrimento ao outro. Porque um dos seus atributos é ser soberanamente bom e justo. Como então, 2 irmãos gêmeos, um é muito mais desenvolvido intelectualmente, e o outro tem, por exemplo, uma síndrome, um autismo, né, TDAH, que são hoje tão frequentes, a gente está vendo muito aí nas crianças, ou mesmo uma síndrome de Down, nesse irmão, são irmãos gêmeos. A genética dos pais, teoricamente, deveria ser a mesma, porque um nasceu com essas dificuldades no campo, né, da intelectualidade, no campo da subjetividade, que ele não consegue interpretar muito bem as coisas. Onde a justiça de Deus? Poderíamos perguntar. E a doutrina espírita, o Consolador prometido, vem nos esclarecer, lançar essa luz no entendimento de que não é somente a genética, que tem toda uma necessidade deste reencarnante, que veio com o irmão gêmeo, mas uma necessidade de reparação. Então nós somos o que gostaríamos de ser atualmente e já estamos projetando o nosso futuro. O futuro é um eterno vir a ser. Na verdade, o futuro não existe, é sempre um instante, é o presente. Mas a gente recolhe os frutos amargos ou doces do nosso passado. O que nós fizemos? Aqui vai falar de enterrar os talentos. Será que nós enterramos os talentos? Ou será que a gente pegou esses talentos e multiplicou? Essa é a pergunta. Então vamos continuar lendo aqui. No caso aqui, só citando esse exemplo hipotético, né, mas que acontece muito, aqui não há injustiça de Deus. E não existe injustiçado. Existe sim a injustiça. A injustiça que nós mesmos perpetramos, como ainda muito ignorantes dos desígnios e das leis de Deus, reincidentes no erro. Então, nesse exemplo, será que esse nosso irmão gêmeo, em existência anterior, ele não buscou o autoextermínio, ou ele não utilizou a inteligência para o mal? Nós não podemos ficar gerando conjecturas de casos específicos, porque nós somos indivíduos, cada um tem uma trajetória de vida muito individual, ninguém tem a mesma trajetória que o outro. Mas o que será que ele fez, o que será que eu fiz para estar na condição que eu estou hoje? Que a gente faça uma reflexão íntima no nosso inconsciente mais profundo, esse é difícil de acessar, no nosso subconsciente, esse é um pouco mais fácil, e no nosso consciente, no presente. Então, se eu quiser saber quem eu fui, que não é relevante, mas todos nós buscamos essas respostas, basta nós analisarmos quem somos na atualidade, quais as propensões, quais as dificuldades. Se a gente fizer essa reflexão, a gente consegue, então, deixando o orgulho de lado, buscando o ensinamento do Cristo, que sempre preconizou a humildade, ao lavar os pés dos apóstolos, ele mostrava isso, essa necessidade de que os últimos serão os primeiros. Quer dizer, então ele sempre tentou mostrar para a gente o caminho, a verdade e a vida. E a humildade é uma das virtudes mais importantes para a gente alçar esse voo de evolução. Então, quem fomos, que a gente tenha humildade suficiente para reconhecer as nossas mazelas morais, que a gente vai, de boa condição, perceber quem que a gente pode ter sido. Continuando, então. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2 ganhou, do mesmo modo, outros tantos. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo.
Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou às contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que eu ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel. Pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos, a gente vai se colocando no lugar aí desses servos, né? Se a gente é um servo fiel ou não. E a quantidade de talentos não necessariamente significa dizer que é algo dado, é algo conquistado. Então, aqueles de nós que mais está hoje numa condição de evolução espiritual foi porque ele mais se esforçou para tanto. O que recebera 2 talentos apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses 2, outros que ganhei, outros 2. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do seu Senhor. Quer dizer, compartilhar da alegria do Senhor, da alegria de Deus. Deus se regozija em saber que nós, seus filhos, criaturas de Deus, estamos nos esforçando, estamos burilando a nós mesmos, os nossos sentimentos, a nossa intelectualidade, buscando essa compreensão da vida, de qual o sentido, o regozijo e a alegria de Deus para com o seu filho. Isso acontece conosco, que somos pais e mães também. Como que a gente fica curioso, né, quando nós temos os nossos filhos e ali aquela criancinha vai se desenvolvendo, de repente ela está ali com 1 aninho, 2 aninhos, já começa a demonstrar pequenos traços de personalidade na reação com as coisas da vida. E a gente, como pais, sabendo que aquela criança foi Deus que nos emprestou, que o filho não é nosso, nós somos tutores, a gente tem a responsabilidade, então, de moldar a personalidade, porque a individualidade desse ser imortal, multimilenar, muitas vezes mais antigo do que o próprio pai e a mãe, mas vem numa condição de aparente inocência para que afetos e desafetos do passado se reencontrem, e no caso dos desafetos, o esquecimento é importantíssimo para que a gente possa refazer laços e animosidades do passado. Mas então, a importância do pai é aproveitar essa, como se fosse uma argila moldável, que você pode então moldar, né, aparar as arestas de imperfeição da personalidade daquele indivíduo que está ali, nascendo e sendo recebido por nós no lar. Então, o talento das crianças já se demonstra também em tenridade e os defeitos. Olha a responsabilidade dos pais de dar uma boa educação. A solução para os problemas da humanidade passam necessariamente por uma boa educação. A pedagogia do amor que Jesus nos ensinou nos fala sobre a necessidade de ensinarmos, mas não com aquele pensamento que alguns pais hoje de final de semana fazem, né? Eu estou sempre ausente, eu vou e dou tudo para o meu filho. Aí você acaba desvirtuando a educação do filho, né? A gente precisa ter a severidade necessária, no momento necessário, a gente precisa falar não, a gente precisa fazer com que ele entenda que tem uma hierarquia. Você é filho, eu sou pai, você me obedece. É claro que eu tenho que ter sabedoria na condução da educação de um filho, né? Não é aqueles pais autoritários que a gente tinha muito na figura dos nossos avós, bisavós, que eram o pai, a criança não podia nem falar nada, era 880. Né? Hoje nós temos permissividade na educação dos filhos, mas no passado, né, dos nossos antepassados, já era excesso de severidade, né, que a criança não podia nem se manifestar. Então, hoje nós vivemos um momento propício, mas a gente precisa corrigir algumas deficiências no processo educacional dos nossos filhos para que a gente possa ter uma humanidade melhor. O sábio da antiguidade, na Grécia, já falava:
Educai as crianças para não ter que punir os adultos. Então, nós vemos hoje a população carcerária do Brasil é uma das maiores do mundo. Isso já mostra para a gente uma deficiência no processo educacional da nossa nação. Nós vemos hoje também muito adoecimento nos lares que se refletem nas escolas. Nós estamos vendo aí casos aí muito difíceis, né, de professor sendo assassinado, criança sendo assassinada. Então, o Cristo, ele veio por nós, nos deixando, nos legando o patrimônio do Evangelho, para que nós, enfermos, possamos buscar a nossa autocura, porque o processo da cura não vem de fora para dentro. É um processo de interiorização do Evangelho do Cristo e a manifestação desses ensinos na prática. Porque a gente não pode só ficar também teorizando na retórica. A gente precisa ter essas fases de desenvolvimento em que o ensino, o Evangelho dele, a gente toma contato, a gente absorve, mas a gente traz isso na forma de prática. Porque a oração, na verdade, é isso. A oração é a ação de orar. E não adianta você só proferir palavras de uma maneira repetitiva, porque isso é uma reza. Reza e oração são diferentes. O importante é você fazer a oração, que é a prática do bem no dia a dia. Fazer o Pai Nosso ou qualquer outra oração, conversa íntima que Jesus nos ensinou. Em secreto entrai para o vosso quarto e em secreto orai a Deus. Quer dizer, independente do local, se é aqui na casa espírita, se é na igreja católica, se é no culto evangélico, não importa. O importante é onde estivermos, fazermos essa conexão com Deus, a criatura se conectando com Deus através da oração, com sentimento, não só proferir palavras. Então, a gente precisa desenvolver essa capacidade de aprimorar a educação para que a gente possa realmente ter novos talentos surgindo, né, para nos auxiliar nessa necessidade premente de avanço da sociedade brasileira e da humanidade como um todo, né? E não há outro caminho a não ser através do caminho do bem, de todos nós nos irmanarmos na busca realmente de fazermos uma humanidade melhor. Se nós não fizermos individualmente dentro dos nossos lares, nas escolas, contribuindo com os professores, na nossa época, o meu professor está até aqui, na nossa época, os nossos professores eram tidos como mestres, né? O meu professor que está aqui comigo hoje, eu lembro a primeira frase. O seu primeiro dia de aula na nossa turma, você falou, talvez você não se lembre, mas cedo eu falei com a Maria José ali que 20 anos atrás ela falou assim: o útero materno é a porta de entrada do espírito na matéria. 20 anos atrás. E no seu caso, a primeira frase que você falou na sala de aula é que a gente tem que fazer a prevalência do principal sobre o acessório. Lembrou dessa frase sua? Também tem muitos anos, né? Mas você já falou prevalência do principal sobre o acessório. Quer dizer, a gente tem que priorizar o que é mais importante. E as outras coisas que são secundárias, a gente tem que atendê-las também. Mas o que é mais importante? Definir o que é mais importante. Na atualidade, no contexto da parábola, em que vai falar da riqueza, da avareza, porque esse aqui que enterrou os talentos, simboliza a pessoa avarenta. Então, na atualidade, o que a gente precisa de priorizar é a educação. Não há outro caminho. De qualidade. Não é só a questão instrucional, né, que você vai e enche os meninos de informação, mas e aí, a prática disso? Não é? Então, a gente precisa priorizar a educação. Aí continua, vai falar dele agora. Ó. Veio em seguida o que recebeu apenas um talento e disse: Senhor, seis que é homem severo, que ceifas onde não semeaste, e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o talento na terra. Aqui o tens, restituo o que te pertence. O homem, porém, o Senhor, respondendo ao servo, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso.
Se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-no, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter. E seja este servidor inútil, lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. É complexo, não é, a gente entender uma parábola? A gente lê assim, gente, mas como que pode ser um senhor impiedoso? Primeiro, Deus não é quem é Deus. Não é um velhinho barbudo. É quem é Deus. E Deus não é uma energia. Não é uma luz. A nossa compreensão acerca de Deus, ainda como criaturas, ainda muito imperfeitas, a gente está muito longe de entender. E o caminho para o entendimento dos atributos de Deus necessariamente passa pelo desenvolvimento da criatura. E não é o desenvolvimento só intelectual. Nós precisamos desenvolver um entendimento intelecto-moral para depois burilar a nossa intuição. As pessoas confundem. Ah, eu tive uma intuição aqui. Parece que alguém está me falando uma coisa aqui, eu não acho que não vou fazer isso, não. É um equívoco falar intuição. Eu tive uma intuição. Se referindo a alguma comunicação de fora para dentro, né? Porque a intuição é de dentro para fora. O que a gente recebe muitas vezes é uma inspiração, é diferente. Inspiração e intuição. Então, esse ser ainda imperfeito, mas tem toda a perfectibilidade, é que pode buscar o seu burilamento e pode, então, desenvolver a compreensão de que é Deus. Essa causa primeira de todas as coisas que existem no universo. A partir do momento, então, que a gente vai se esforçando, a gente vai desenvolvendo, e a gente evita, então, de assumir essa parábola com essa proposição, um senhor punitivo. Na verdade, dentro da lei de causa e efeito, tudo que eu fizer, deverei, então, responder. Nas leis físicas, uma ação corresponde a uma ação de igual intensidade e sentido contrário. Eu jogo aqui na parede, isso aqui vai voltar. Na lei de causa e efeito, com a sabedoria divina, a misericórdia de Deus, tudo o que eu faço de errado, hoje mesmo, né, cada um de nós incorreu em novo erro, dentro do balanço divino individual de cada um de nós, o patrimônio individual espiritual, eu terei então que ressarcir débitos e créditos. Eu estou com mais débitos, então eu tenho que me esforçar mais. Eu despertei a consciência para essa necessidade de melhorar? Ótimo, primeiro passo. Já é um talento. No momento atual, que nós estamos vivendo com todo esse desenvolvimento intelectual, científico da humanidade, já é um avanço nós não estarmos somente pensando nas coisas materiais, de usufruir os prazeres da vida, com tecnologias, viagens, né, e tudo mais. Os prazeres da vida são muitos, mas são passageiros, são efêmeros. O que realmente traz satisfação, alegria duradoura, é esse despertar da consciência. Desenvolver os talentos quer dizer buscar as coisas que realmente permanecerão conosco por todo o tempo, onde quer que estejamos. O Márcio agora mesmo falou sobre a nossa querida irmã, né, a Sônia, que desencarnou no dia de hoje. O que Sônia levou consigo? Aquilo que ela tiver construído de verdadeiro patrimônio que Jesus nos ensina. A intelectualidade, que eu sei que ela tem. Os sentimentos de mãe, que eu sei que ela tem. E outras coisas mais que ela desenvolveu, aproveitando a oportunidade. Então, isso é o que ela está levando. E nós?
que a gente possa acordar todos os dias, usando do nosso livre-arbítrio, que é a capacidade de fazer escolhas, mas que a gente faça as boas escolhas, para tentar buscar realmente esses talentos, que eu já trouxe, mas que eu preciso de ampliar. Se eu tenho limitações no campo da matemática, que eu possa me esforçar mais para compreender essa linguagem universal que é a matemática. Esses talentos é que a gente precisa burilar, porque se eu enterrar e depois eu regressar para o Senhor da vinha, ou o Senhor que me legou os talentos, e falar assim, Senhor, eu fiquei com medo, enterrei. Aí ele falou assim, então agora você retoma de onde você parou, porque, na verdade, toda reencarnação é uma retomada, exatamente nos pontos em que a gente parou e que a gente não avançou, e que a gente vai avançar a partir de agora. Então, enterrar significa dizer que depois, servidor inútil, é o que ele fala aqui na parábola, Mateus capítulo 25. Servidor inútil será lançado nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Aonde que é essas trevas exteriores? E aonde que tem pranto e ranger de dentes? Vocês saberiam me dizer? Aonde que tem prantos e ranger de dentes, se não aqui na terra? Se não nesse mundo de expiação e provas? Onde ainda prevalece o mal. Prevalece porque o mal é audacioso, intrigante, e o bem é tímido. Nós somos assim. Né? Se você pega uma comunidade carente ali, uma rocinha com quase 300 mil habitantes, maior do que a cidade de Divinópolis, predominantemente tem pessoas boas ali, trabalhadoras, mas aqueles intrigantes, audaciosos, traficantes ali, que conseguem então produzir todos aqueles atos ali de aliciamento de jovens, assassinato, tudo visando dinheiro, riqueza, poder. Olha que ignorância. Esse é o servidor infiel, que depois será lançado onde haverá pranto e ranger de dentes. O estágio atual que nós vivemos na humanidade terrestre é um estágio muito propício, que a gente tem que acelerar o processo de transformação para um mundo de regeneração. E cada um de nós aqui tem esse papel, essa importância de trabalhadores fiéis, em que não deveremos enterrar os nossos talentos. Pelo contrário, a gente tem o talento de interagir, a gente tem o talento de fazer o bem, a gente reconhece quando a gente faz o bem, porque a gente sente bem quando a gente faz o bem. Então, a coisa mais interessante que tem é quando você dá um ombro, dá o ouvido, você ajuda, e aquele bem, ele não vai para a pessoa e volta, você já sente bem, porque você sabe que você fez o bem, e aquele sorriso de retribuição te traz uma sensação de felicidade. A partir do momento que a gente, como servos fiéis, descobrirmos que é nessa prática do bem que a gente vai ser feliz, a gente vai andar a passos largos. É um despertar. A gente está despertando. Nós estamos aqui, outrora a gente estava em lugares mais difíceis. Outrora em existências anteriores. Hoje nós já estamos melhores, mais acessíveis, mais perceptíveis, mais sensíveis, para compreender para onde nós estamos indo, como nós estamos e o que cada um de nós precisa fazer. Nós sabemos o que a gente precisa fazer. Combater o bom combate. Combater o bom combate significa dizer que eu tenho que combater a mim mesmo e não o outro. Eu não tenho que competir com o outro, eu tenho que competir comigo mesmo. E é isso que eu tenho que fazer. E cada um de nós. Para a gente não ser atirado dessa terra onde haverá prantos e ranger de dentes. Situação ainda vivida no mundo de expiação e provas, mas que, a partir do momento que essa transição para um mundo melhor está se acelerando, herdarão a terra os mansos e os pacíficos, a que Jesus se refere. Será que nós teremos a oportunidade de reencarnar? Esse traficante que está lá matando, assassinando, aliciando jovens e tal, ele não vai ter mais condição. Porque nós chegamos a uma fase na humanidade terrestre que
esses espíritos muito renitentes no mal não poderão mais reencarnar aqui. Quer dizer, não herdará a Terra. Quer dizer, não terá a possibilidade. Por quê? Porque senão seria uma trava ao avanço da humanidade, do mundo em que vivemos. Então, essa atravancar a humanidade, o Cristo já tomou a decisão dele, já falou assim, ó, a humanidade agora chegou numa fase que, com o esforço de cada um de nós, a gente vai criar condições de um mundo melhor. E aqueles que estão atravancando, o Cristo já falou assim, ó, eu dei uma oportunidade, dei uma outra oportunidade, reincidente, outra oportunidade, reincidiu de novo no mal. Então agora, infelizmente, tem que ser remanejado para o mundo primitivo, que lá, detentor de toda a intelectualidade usada para o mal, ele vai auxiliar naquela situação que o próprio planeta Terra viveu há 10 mil, 12 mil anos atrás, quando a gente ainda estava numa condição muito primitiva, enquanto civilização, os capelinos foram trazidos para cá, porque o Cristo daquela região de Capela, que é uma estrela, fica na constelação do Cocheiro, a 42 anos-luz de distância do nosso sistema solar. Então, 12 mil anos, 13 mil anos atrás, o Cristo de lá conversou com o Cristo de cá, falou assim, não, manda, pode enviar eles aqui para mim, eu vou acolhê-los, mas eles vão me ajudar aqui, porque eles aí são muito inteligentes, usam a inteligência para o mal. O mundo daí já está mais desenvolvido, eles estão atravancando, traz eles para cá, eles vão me auxiliar, eu vou recebê-los, e aqui eles vão contribuir. Aí nós tivemos aí várias raças, que o pessoal até, Adão e Eva, não, são raças adâmicas, que foram trazidas, e eles vieram com esse pensamento do paraíso perdido no seu subconsciente. O mundo deles era um mundo muito bom, mas eles estavam atravancando lá. Então trouxe para cá, e aqui, esse mito de Adão e Eva, na verdade, são essas raças, os arianos, né, essas raças que foram nascendo ali na região da Palestina, na Europa, na região ali da Índia, né, então, do Egito, essas civilizações extremamente avançadas que de repente desapareceram. Né? Também não vou adentrar muito nessas questões, mas só para falar para vocês que hoje esses aqui da Terra, muito renitentes no mal, também vão ser remanejados, tal qual aconteceu na Terra de 2 mil anos atrás, que era um mundo primitivo. Mas a humanidade desenvolveu-se. E hoje nós não somos mais um mundo primitivo, nós somos um mundo de expiação e provas, que agora estamos em transição para um mundo de regeneração. Então, estes serão remanejados aonde haverá prantos e ranger de dentes, os renitentes no mal. Então, nós temos aqui a instrução dos espíritos para falar sobre a avareza, para falar sobre a riqueza, para falar sobre a parábola dos talentos, de a gente pegar esses talentos e utilizar em prol de todos, e não só de acumular. Né? Então, o que Pascal, numa comunicação que ele deu em Genebra, em 1860, nos disse? Deixa eu só acompanhar aqui, porque o entusiasmo... tá, a gente ainda tem 10 minutos. O que Pascal diz? Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Está falando de coisas materiais. O que a gente encontra quando a gente está aqui e o que a gente deixa, a gente aproveita só aqui, as coisas materiais. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, a morte. Quando chega o momento da morte, nas contas de Deus, todos nós aqui já temos um momento definido. Eu, você, nós não sabemos. Mas dentro do nosso planejamento, dessa existência, vai chegar o momento da morte. E a morte é um nivelador, seja rico, seja pobre. Né? Quando chega a morte, não tem como fazer nada. Mesmo com todo o poderio, com toda a riqueza, determinadas doenças, não adianta. Chega, pode ser um acidente, pode ser uma doença. Então chegou o momento da morte, o que a gente vai levar com a gente? Porque nós, as coisas materiais que a gente às vezes leva a vida inteira correndo atrás, vai deixar tudo para cá. É o que está falando Pascal.
deixa tudo isso para trás. Não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente usufruto. O próprio corpo, nós somos usufrutuários do corpo, que não nos pertence. Lembra que quem dá a vida é Deus? Os nossos pais nos deram o corpo, mas a vida, em última análise, quem dá é Deus. O que a gente vai levar? Nada. É o que Pascal está falando. Que é então o que ele possui? O que nós possuímos? Nada do que é de uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. O esforço por conhecer passa a ser um patrimônio meu. O esforço por buscar a informação, hoje tão à disposição. Nós temos, inclusive, inteligências artificiais hoje que causaram uma verdadeira ruptura nas tecnologias que nós vínhamos tendo. Hoje nós temos inteligência artificial que praticamente traz respostas de quase tudo. Quase tudo. Outro dia eu experimentei perguntar algumas coisas para ele lá sobre as questões espirituais, ele não soube informar, né? A inteligência artificial. Ela reúne tudo que a humanidade já publicou, em termos de dados e informações, sintetiza e traz para a gente a resposta. Mas informações acerca da nossa realidade espiritual, né? Como a gente ainda vive num mundo muito materialista, ainda essa inteligência artificial não consegue. Mas a informação está muito disponível. E a gente tem que obter a informação, trazer na forma de conhecimento e aplicabilidade, que também não adianta só o conhecimento se a gente não aplicar. Então esse é o patrimônio, a inteligência, o conhecimento e, que Pascal fala, as qualidades morais. Talvez o mais importante. Porque desenvolver a inteligência é muito importante, sem dúvida. Mas quantos exemplos nós temos na história da humanidade em que se utilizou a inteligência para o mal, para criar artefatos bélicos, né? A gente tem N exemplos. Então, hoje, já não basta mais só o desenvolvimento intelectual, é necessário o desenvolvimento intelecto-moral. E a fase da humanidade que está vivendo agora é essa, em que a gente, muitas vezes, no ambiente de trabalho, você tem lá o seu gerente de recursos humanos que está precisando de contratar um profissional para um determinado departamento lá da empresa. O que esse gerente de recursos humanos analisa? Ele não analisa mais se é uma pessoa extremamente técnica, inteligente, competente. Ele analisa também se aquela pessoa sabe lidar com seus colegas, sabe trabalhar em equipe para desenvolver a criatividade do grupo. Se ele tem uma atuação social. Hoje, os gerentes e os profissionais de recursos humanos que precisam trazer talentos para dentro das corporações, eles pensam nisso. Está vendo? Então, até mesmo no mundo corporativo, não basta mais a gente analisar só pessoas técnicas extremamente inteligentes. Outros requisitos, outras capacidades, outros atributos são necessários, principalmente os morais. Outra informação que veio no Evangelho segundo o Espiritismo, uma comunicação que foi inserida no Evangelho por Allan Kardec, essa comunicação é de 1861. Vou ler aqui um pedacinho para a gente. Temos mais... Minha chefe, a gente tem mais quantos minutinhos aí? 5? Ah, tá. Outra informação. Poderá o homem usar e abusar de seus haveres durante a vida? É porque está falando de talentos, né? 5 talentos, 2 talentos, 1 talento, simbolizando as riquezas. Se tem de prestar contas? Então, vou repetir a pergunta. Poderá o homem usar e abusar de seus haveres durante a vida? Se tem de prestar contas? Não. Permitindo-lhe que a adquirisse, é possível haja Deus tido em vista recompensar-lhe, no curso da existência atual, os esforços, a coragem, a perseverança. Então, se adquirimos riquezas, se não for a questão herdada, mas se for pelo esforço pessoal, Deus o permite que assim seja, consequência do meu desenvolvimento, da minha inteligência e dos meus esforços, do meu trabalho e tudo mais, mas sempre com a anuência de Deus.
Permite, como uma prova. Vocês acham que a prova da riqueza não é uma das mais difíceis de ser vencida? Com certeza. A prova da beleza. As provas são como que portas largas, que podem nos remeter para situações em que nós vamos nos endividar muito. Então, que a gente possa utilizar o símbolo do Cristo, que ele fala que é necessário a gente... Né, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha. Camelo, naquela época, era uma corda de bacalhau bem largona, assim, do que um rico entrar no reino dos céus. Quer dizer, a porta larga da riqueza é uma porta difícil, porque às vezes vai falar aqui, ó, do avarento. Quanto mais tem, mais quer mais acumular, e depois não vai levar nada. Não é assim que a gente sempre escuta? E ele continua aqui: se porém ele somente o utilizou na satisfação dos seus sentidos, quer dizer, usou a riqueza com avareza, com egoísmo só para si, ou do seu orgulho, se tais haveres se lhe tornaram causa de falência, melhor fora não os ter possuído. Um espírito protetor, Bruxelas, 1861, quer dizer, nos são concedidas oportunidades, seja na riqueza, seja na miséria, são provas. A miséria vai nos solicitar que a gente tenha resignação, resiliência, para passar às vezes por situações. A miséria também é uma prova muito exacerbada, né, quando a gente não sabe passar por ela. A riqueza é a mesma coisa. Não nos iludamos. A gente pode pensar, não, ser rico deve ser bom demais, né? Eu posso fazer o que eu quiser, comprar o que eu quiser, viajar para onde eu quiser. Mas é uma ilusão. Aliás, a gente vive um mundo de ilusão. De uma maneira assim, quase que pensando assim, gente, é uma inversão da realidade espiritual para a realidade material, em que a gente pensa que aquele pessoal ali da rede social rindo, viajando, aquilo ali que é feliz. Eu estou aqui, trabalhando aqui. Será que é mesmo? Será que esses sorrisos, essa alegria aparente não esconde ali tristezas, às vezes, de relacionamentos? Você não tem certeza se é um relacionamento sincero. Tem ali os filhos que já estão pensando na herança. Olha as situações que eu estou pensando agora aqui, relatando que uma pessoa muito rica pode passar por ela. E outras tantas. Né? Então, a gente não sabe. Quer dizer, a gente pode passar pela experiência da riqueza, mas tem que ser como uma fonte de água viva, em que a gente vai, como usufrutuário, utilizar essa riqueza para espalhar o bem. Igual a gente pode ter um empresário com creche, com faculdade para os seus colaboradores, você pode ter ali auxílio, pode ter uma opção de coisa para promover o ser humano. E não simplesmente utilizar da relação capital-trabalho para enriquecer mais. Você pode pegar essa riqueza e uma parte dela distribuir. Então é isso. A gente gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos juntos. O Evangelho segundo o Espiritismo, com relação à explicação da parábola dos talentos, é maravilhoso. Capítulo 16. Depois, se vocês tiverem oportunidade, tem lá, é só digitar o Evangelho segundo o Espiritismo PDF. Você faz o download ali para o seu celular do livro, em PDF. Aí você vai lá no capítulo 16 e lê depois as instruções dos espíritos superiores sobre essa parábola. Por uma questão de limitação de tempo, infelizmente não dá para a gente prosseguir aqui, mas eu acredito que a gente avançou mais um pouquinho na compreensão, né, da parábola, e a gente agradece a Deus acima de tudo.